Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição de hoje, a última lição do nosso último trimestre do ano de 2021. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, lição de número 13, com o tema Esperando Jesus para hoje. Lembrando para você que nós estamos estudando as últimas coisas nesse trimestre na perspectiva dos dispensacionalistas. Por isso, na perspectiva dos dispensacionalistas, nós temos a vinda de Cristo em duas fases. A parousia para a igreja, que é uma vinda de forma eminente, quando ninguém sabe, e a vinda de Jesus em glória, que será no final da grande tribulação. É a visão escatológica dos dispensacionalistas e, como você sabe, nós estamos estudando ela nesse trimestre. Lembrando que o obdeemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, né? Você pode assistir esta aula em vídeo aqui no YouTube ou na plataforma do obdeemfoco.com. Mas na plataforma do obdeemfoco.com você encontra também a aula em áudio, cursos para educadores cristãos e aula em PDF. Além disso, na plataforma do obdeemfoco.com você também tem os conteúdos prêmios para você que é assinante. Os slides em PowerPoint coloridos, animados e editáveis para facilitar o seu uso na sua escola bíblica. Temos cursos diversos, né? Cursos de capacitação para professores, cursos sobre reforma, pentecostalismo, Novo Testamento, evangelhos, enfim, tem uma diversidade de cursos. Sermões e estudos em PDF para você, pode ser usado na sua escola bíblica, em cultos de ensino, encontros, enfim. E temos também o curso básico de teologia, mas esse conteúdo é para você que é assinante. Se você deseja ter acesso a todo esse conteúdo, seja assinante do obdeemfoco.com e você terá acesso a esta série de conteúdos de excelência para ajudar você na sua escola bíblica e também no seu ministério. Nós também temos subsídios gratuitos pelo WhatsApp, né? Você deve salvar esse número e enviar uma mensagem com seu nome e sobrenome, e o número é 094, né, que é o DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. Nosso texto do dia, Mateus 24:45, onde nós temos apenas um verso aqui, tem todo um contexto dentro desse verso, que diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Né? Jesus está falando aqui de um Senhor que entregou tudo o que ele tinha para um certo servo fiel e viajou. E no seu tempo ele volta e dá a ele a recompensa. É uma ideia da igreja, né? Que Jesus entregou à igreja o reino para que a igreja pudesse expandir o reino, cuidar do reino, expandir o reino aqui na terra, como nós vemos ali na parábola dos talentos. As pessoas geralmente entendem a parábola dos talentos como capacitações personalistas, né? Pessoais. Não, a ideia dos talentos ali é a expansão do reino, né? Que pessoas recebem porções do reino e devem expandi-las, e outros recebem e acabam enterrando, né? Então nós recebemos o reino e estamos expandindo esse reino, e um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja, né? Para receber, pegar o seu reino, assumir o seu reino, governar entre nós, como será no milênio, e ainda nos recompensar pelo que nós fizemos. A síntese diz: a volta de Jesus Cristo será de forma inesperada, né? Eu já falei, lembrando da concepção da perspectiva dispensacionalista. Pode se dar a qualquer dia, a qualquer hora, por isso precisamos estar preparados. E nessa perspectiva, nós devemos sempre estar alerta, porque a parousia, o arrebatamento da igreja, pode ser a qualquer momento, né? Vários textos do Novo Testamento nós temos essa indicação de que Jesus arrebatará a sua igreja de forma inesperada, tanto que Jesus usa a imagem de um ladrão que vem quando ninguém está esperando. Ninguém vive esperando ou um ladrão chegar numa hora exata, né? O ladrão não liga dizendo, tal hora eu vou vir assaltar a sua casa. Isso não existe. Então Jesus usa esta figura para dizer que Jesus arrebatará a sua igreja no momento em que as pessoas não estarão esperando esse momento acontecer. O texto bíblico é Apocalipse capítulo 22, verso de 1 a 14, mas óbvio você vai estudar aí todo o capítulo 22 para você entender as questões tratadas nesse texto. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Introdução.
Os crentes do Antigo Testamento esperaram com muita expectativa a chegada do Messias, promessa feita lá no Éden, né? De que Jesus feriria a cabeça de Satanás e Satanás feriria o seu calcanhar. E já era a promessa de que haveria redenção para a humanidade, né? E os irmãos do Velho Testamento creram nessa promessa e eles viveram nessa expectativa, né? Como diz Charles Spurgeon, os irmãos do Velho Testamento foram salvos pela esperança da chegada do Messias. E nós somos salvos pela fé na obra que o Messias fez. O profeta Malaquias, 400 anos antes do nascimento do Salvador, ratificou que nasceria o sol da justiça, o Messias, e salvação traria debaixo de suas asas, né? Como eu acabei de dizer, os irmãos do Velho Testamento foram salvos na fé, pela fé no Cristo que viria. E nós somos salvos pela fé no Cristo que veio. Deus cumpriu a sua promessa e no tempo certo o Messias veio ao mundo. Antes da sua ascensão, Jesus prometeu que voltaria para nos buscar. Então nós não vivemos diante de uma ideia vazia. O próprio Cristo, né, ele disse que viria para buscar o seu povo. Quase 2000 anos já se passaram e nós, os crentes, aguardamos a volta do Messias para buscar a sua igreja. A promessa de Jesus pode ser cumprida a qualquer instante, por isso precisamos estar preparados. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Marcos 13:37. Lembrando que tem uma teologia, né, que às vezes as pessoas não conhecem, que é o chamado preterismo, né? O preterismo total, eles afirmam que Jesus já veio, né? Eles afirmam que Jesus já veio. É uma teologia bastante vaga e defendida por quase ninguém. Se você vê alguém defendendo essa teologia, essa ideia na internet, geralmente são pessoas que não dão endereço, geralmente são pessoas que não têm estudo teológico, geralmente são pessoas que não têm conteúdo, que não têm perspectiva e que não têm responsabilidade pelo que falam, né? Eu gosto do cara, mesmo que ele defenda algo diferente de mim, mas que seja uma pessoa que coloque a cara à tapa, né? Que dê seu endereço, que diga onde congrega, que participe de algum debate público para ser confrontado. Mas esses caras nenhum participa de debate público, vai para a internet, joga qualquer conteúdo, diz que Jesus já veio, causa confusão, mas não tem responsabilidade por nada. Então, esse tipo de pessoa não deve ser ouvido, tá? Então, tem esse pessoal que defende aí o tal do preterismo total, diz que Jesus já veio, que o fim do mundo aconteceu no ano 70, que todas as profecias se cumpriu no ano 70 e causa muita confusão. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Há muitas promessas e muitas falas no Novo Testamento sobre uma vinda de Jesus, que todo olho verá, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, enfim, as estrelas cairão. Então, Jesus ainda não veio, né? Essas pessoas querem mais atormentar do que ajudar. Não dê ouvido a eles na internet. No livro de Apocalipse, o Senhor disse 3 vezes: cedo venho. Claro, nós temos que ver isso na perspectiva do que diz o apóstolo Pedro. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Isso quer dizer que Pedro está dizendo o seguinte: Deus está além da linha temporal. Então, ele não está condicionado ao tempo. Aquilo que nós vivemos de dias, de anos, de décadas, de séculos e milênios, isso não é nada para Deus. Portanto, o tempo passa para Deus de forma absolutamente diferente do que passa para nós. Nosso primeiro tópico, a expectativa da volta do Senhor Jesus. Lembrando, né, que essa lição será um pouco mais longa, porque tem muito conteúdo que deve ser conversado, né? E ela vai ser um pouco mais longa que as outras. A promessa do rapto da noiva. João, na ilha de Patmos, recebeu a revelação da vitória final do Cordeiro que foi morto, o qual, por fim, concluirá a sua missão e reinará eternamente. Segundo a cultura judaica, nos dias de Jesus, mesmo com o casamento marcado, a hora em que o noivo compareceria para buscar a noiva na casa do pai
dela não era agendada, ou seja, né, marcava-se o dia, né, do encontro, mas a hora podia ser qualquer hora do dia, né? Geralmente tinha aí esse período de 7 dias, né, de preparação e tal. E naquele dia, ó, tal dia é o dia do casamento. Mas que hora que o noivo vai passar na casa para pegar a noiva? Isso não era marcado. Podia ser a qualquer hora, né? Por isso que Jesus faz essa alusão, né, da sua vinda com a chegada do noivo para buscar a noiva. É óbvio que nós já estudamos sobre isso, sobre parábolas. Se você ainda não estudou, lá no ebdeinfoco.com tem um curso sobre parábolas, de como interpretar parábolas. Nem tudo que está na parábola Jesus falou com significado. Às vezes é apenas elemento para construir a história. Então nós não vamos pegar cada elemento e dar significado, porque senão a gente vai se perder. Mas quando nós vemos o noivo separa um dia para chegar, mas ele não marca horário. Então Jesus está dizendo que tem um dia marcado para Jesus vir, mas ele pode vir a qualquer momento. Essa é a ideia. O Senhor Jesus igualmente prometeu voltar, mencionando os sinais de sua vinda, mas disse que qualquer dia e hora, daquele dia e hora, ninguém sabe. Com essas últimas palavras, o mestre reafirma a promessa do arrebatamento, em que ele virá num piscar de olhos, como um ladrão, sem aviso prévio. Hebreus 10:37 diz, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Ou seja, a promessa, ela é verdadeira e nós devemos estar preparados. Como eu falei no início lá, Jesus fez o uso da figura do ladrão. Ladrão nenhum liga para as pessoas marcando horário de assaltar a casa. Vem justamente no momento em que as pessoas estão desapercebidas. Então, nós que somos cristãos, devemos estar atentos a todo momento. O compromisso da noiva com a santidade. Isso aqui é maravilhoso, nós estudarmos sobre isso aqui. O compromisso da igreja. Isso, eu falo da igreja como um corpo e da igreja como indivíduo. Eu falo da minha comunidade, dos irmãos em todo o mundo e falo de mim mesmo. A minha responsabilidade de estar em santidade. Eu acho que o professor deve explorar bastante esse assunto aqui na sua aula. O viver em santidade, a responsabilidade tanto da igreja universal, no sentido da igreja em todo mundo, né, de cada irmão em todo mundo formando a igreja, quanto da nossa comunidade local, quanto de nós como indivíduo, como igreja, devemos viver em santidade. Em Efésios 5:27, Paulo diz, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A noiva de Cristo deve viver neste mundo até o dia da sua volta de forma gloriosa. Olha a responsabilidade. Precisamos viver em santidade se desejamos ser arrebatados para encontrar com Jesus na nuvem. Hebreus 12:14 diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. O grande pregador Charles Spurgeon disse que esse texto deveria causar tremor na vida de qualquer cristão, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha a nossa responsabilidade como cristãos. Esperamos Jesus voltar? Se esperamos Jesus voltar, a primeira coisa que nós devemos fazer é crer que Jesus vai voltar. A segunda é viver em santidade. Porque ainda que eu creia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, mas se eu não vivo em santidade, o escritor aos Hebreus está deixando bem claro, sem santidade ninguém verá o Senhor. E isso com certeza é uma ideia do ver Jesus no dia do arrebatamento da igreja, porque no dia do juízo todo olho o verá, mas aí não haverá mais opção de salvação. A palavra de Deus nos exorta, pelo que, amados, aguardamos estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Que nós sejamos achados quando Cristo voltar, santos, puros e satisfeitos nele. Isso aqui é importante, o professor pode explorar isso. Jesus, ele deseja que quando ele chegar aqui para arrebatar a sua igreja, ele encontre uma igreja santa e satisfeita nele. Não uma igreja que vive atrás de crescimento numérico, sem perspectiva de pureza. Uma igreja que vive
preocupada em crescimento institucional, uma igreja que está muito mais preocupada com politicagem, com o crescimento dos seus templos, né, mas satisfeita em Cristo. É isso que Jesus quer encontrar, uma igreja satisfeita em Cristo, uma igreja santa e imaculada, preocupada com as pessoas, não com performances, não com estruturas, mas com pessoas. As obras serão recompensadas. Isso aqui também é interessante, né? No livro que nós escrevemos, né? Nós do EBD em Foco escrevemos, eu, o Vitor, o Hermes e o Natan, nós escrevemos as últimas coisas, né? Uma visão dos últimos dias na perspectiva dispensacionalista. Eu escrevi o texto, o capítulo sobre o tribunal de Cristo, onde nós seremos galardoados, né? O Senhor Jesus afirma que há galardão reservado para os que são fiéis, cujas obras são dignas diante dele, né? Para dar a cada um segundo a sua obra, Apocalipse 22 e 12. E você lembra lá de Efésios 2 e 10, se eu não estou enganado? Na verdade, Efésios 2, nós vemos Paulo fazer um tratado ali sobre a salvação pela graça e não pelas obras. Mas no final do texto ali, acho que é do verso 10, ele diz assim: fomos criados em Deus para viver em boas obras. Ou seja, Jesus nos criou de novo em Deus, né? Quando ele nos deu a nova vida. Ele nos dá as boas obras para nós vivermos as obras que agrada a ele, que é ele que nos dá essas boas obras, porque em nós mesmos nós só fazemos a maldade. O que tem de bondade em nós não é nosso, vem de Cristo. E por vivermos estas boas obras que ele mesmo nos dá, nós ainda seremos recompensados, nós ainda seremos galardoados. Isso é extraordinário. Jesus nos amou de modo tão extraordinário que ele morre por nós, ele nos dá nova vida, ele nos dá boas obras para vivermos e praticá-las e ainda vai nos recompensar por isso. É um amor que nós não podemos ficar indiferente diante dele. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e de maneira abnegada deixaram as coisas do mundo para se dedicar intensamente ao Senhor, preparando-se para o encontro com ele, receberão a tão almejada recompensa que está com o Senhor Jesus. Óbvio, a gente não sabe o que são esses galardões. Não dá pra gente saber. Não sabe se são coroas, se são prêmios, se são posições, se são alegrias. Há teólogos que vão dizer que é um conhecimento mais profundo, é uma satisfação maior em Deus, em Cristo. Enfim, nós não sabemos, mas sabemos que nós receberemos um galardão. Segundo tópico. Jesus Cristo, aquele que voltará. Jesus Cristo, o grande vencedor. A função primordial da escatologia bíblica é glorificar a Cristo. Isso é interessante, né? Como que a gente estuda escatologia? A maioria das pessoas estudam escatologia com medo do fim dos tempos. Mas, como diz o pastor Luiz Saião, o que é que nós vemos em Apocalipse, por exemplo? O que é que nós vemos nos textos escatológicos? Nós vemos a vitória de Cristo e, consequentemente, a vitória da igreja. Óbvio. Então, quando nós estudamos escatologia, isso deve nos alegrar. Por quê? Porque nós vemos na escatologia, no estudo das últimas coisas, duas coisas que são importantes. Que o nosso Cristo é vencedor e que, consequentemente, a sua noiva, a sua igreja, também é. Depois de falar sobre o galardão, Jesus declara: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Ou seja, ele é tudo desde sempre. Durante toda a revelação do Apocalipse, o Cordeiro é glorificado, sendo o único digno de desatar os selos e abrir os livros. Ou seja, é aquele que tem domínio, poder sobre a história da humanidade. Nada acontece sem a autorização ou sem o consentimento de Cristo. Ele é o Senhor de toda a história. Então, nós podemos viver em paz, satisfeitos nele, crendo nele, porque ele é o Senhor do tempo, é o dono do tempo. O mundo pode virar de ponta cabeça, mas o Senhor nos guarda. Ainda que surjam inimigos ferozes, todavia, não devemos temê-los, pois o Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso os crentes podem ter a firme esperança no futuro glorioso que lhes está reservado. Ele é o Senhor da história.
Se você lê Apocalipse com medo, se você lê escatologia com medo, ei, você então não é salvo. Você precisa ser salvo para você ter paz no seu coração e entender que o fim dos tempos é apenas o aparecimento do Cristo vitorioso trazendo o galardão da sua igreja. Jesus Cristo, o único que pode salvar o homem. Só há um caminho, Jesus Cristo. Depois de descrever as maravilhas da Nova Jerusalém, João afirma que todos aqueles que crerem em Jesus e no seu sacrifício vicário e pela fé tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro terão direito à salvação, ou seja, a árvore da vida. João está nos dizendo coisas profundas aqui. Primeiro, crer em Jesus, confiar que o seu sacrifício é suficiente e que nele nós fomos santificados. Então, é aí que nós temos a salvação. Não há obras, não há outro em quem confiamos. Nós confiamos em Jesus, nós confiamos que o que ele fez é suficiente e que ele fez nos purificou e por isso nós somos santos. Jesus morreu e mediante o seu sacrifício somos salvos. Só há salvação em Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo, não é todo o caminho que leva a Deus. Qualquer outro caminho que não seja eu, Jesus Cristo, levará à condenação. Mas Jesus é aquele que nos leva à salvação, ou que é a nossa salvação. Jesus, o único que pode purificar o pecador. Só o sangue de Jesus pode nos limpar de todo o pecado. Só o sangue inocente e santo, né? Para poder purificar o pecado. Olha para você ver a gravidade do pecado. Não é uma brincadeira. Há pessoas que vivem brincando com o pecado. O professor pode explorar isso na sua aula. Pessoas que vivem brincando com o pecado. O pecado é um péssimo senhor, é um mau senhor. Ele paga com a morte, tá? Então não brinque com o pecado, não flerte com o pecado. Porque para vencer o pecado foi preciso um sangue puro e santo de um homem perfeito. Nada que você faça vencerá o pecado. Só Cristo pode vencer o pecado. Somente serão arrebatados aqueles que tiveram seus corações purificados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, somente serão arrebatados aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que confiaram inteiramente no sacrifício vicário de Cristo. Qualquer pessoa que invente qualquer outro meio para ser salvo, já está perdido. O crente pode até cometer um pecado acidental, mas ele não tem mais prazer no erro. E quando o comete, logo se arrepende, pede perdão de Jesus e abandona o erro. É isso que Paulo diz, né? Nós ainda pecamos, mas nós não vivemos mais sobre domínio do pecado. Sabe quando é que nós vamos nunca mais pecar? Quando nós formos arrebatados, né, os que estiverem vivos, e aqueles que morreram ressuscitados. Quando nós tivermos um outro corpo. Mas enquanto nós tivermos este corpo, nós ainda cometeremos pecado. Como diz aqui o comentarista de forma perfeita, é um acidente na nossa trajetória. Acidentes acontecem. Mas nós não temos mais prazer no pecado. Se você ainda é um cristão que tem prazer no pecado, que vive sob o domínio do pecado, então você ainda não foi salvo, você ainda não é liberto. Precisa de fato crer em Jesus para ser liberto do poder do pecado. Por quê? Nós falamos sempre, o professor deve explorar isso, que Jesus nos salvou, nos salvou, nós estamos falando isso nessa lição inteira. Mas Jesus nos salva de quê? Muita gente pensa, Jesus me salva do inferno. Só isso? Não, Jesus nos salva do pecado, do poder do pecado, da influência do pecado, da escravidão do pecado. Jesus nos salva do pecado e de todo o seu poder, de todo o seu mal. Então você não pode dizer que é cristão salvo e ainda viver no pecado. Esporadicamente, acidentalmente, você pode cometer um pecado, porque nós ainda estamos no corpo. Mas viver no pecado, de modo nenhum. Se anelamos viver eternamente com Cristo, precisamos esmurrar o nosso corpo e o reduzir à servidão pelo Espírito para que não sejamos reprovados. Ou seja, que nós coloquemos o nosso corpo à disposição de Cristo. Não mais à disposição das nossas próprias vontades, mas à disposição de Cristo. À disposição de Cristo para que o Espírito governe o nosso corpo, para que os nossos desejos, os nossos sentimentos
sejam governados pelo Espírito Santo e não para fazer mais as nossas vontades, para que assim nós possamos sermos aprovados. Terceiro tópico, atitudes dos crentes diante da volta de Jesus. Isso aqui é muito maravilhoso também. Amar a vinda de Cristo. Eita, mas isso aqui é bom. Os crentes autênticos são identificados pelo amor ao Senhor e ao próximo, né? Amor. Aliás, Jesus sintetizou toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sabe como isso é grandioso? Sabe como isso é grandioso e é uma responsabilidade tamanha sobre nós como igreja, né? Porque Jesus sintetizou, resumiu toda a lei, toda a Bíblia em dois mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Não há nada que preceda, que sobreponha a Deus. Nós estamos diante dele, prostrados diante dele, amamos ele acima de tudo. E isso influencia todo o resto da nossa vida. E ame ao próximo como a ti mesmo, né? João diz lá na sua carta que se nós não amamos o nosso próximo que nós vemos, nós então não amamos a Deus que não vemos. Ou seja, tem um certo teólogo que diz que Deus escolheu ser amado no próximo, dizendo que é o seguinte: se nós não amamos o próximo, não há como amar a Deus. Então, amar, o amor é uma tônica do cristão. O professor deve explorar isso com seus alunos nessa aula. O amor é uma característica do cristão. Um cristão que não ama, ele não é cristão. Só sabe amar de verdade aquele que conhece Jesus. Entende? Se você não ama de verdade, é porque você não conheceu Jesus. Isso aqui é importante. Porque Jesus, o que Jesus demonstrou? Amor. Ele viveu para o outro. Ele viveu para o próximo. Ele morreu por nós. Ele pensou nos outros menos nele, por amor. Se nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o que é amor e o que é amar. Mas se nós não sabemos amar, se nós não amamos, é porque não conhecemos Jesus. Infelizmente, o amor de muitos crentes pela volta de Jesus e pelo próximo está se esfriando. Isso é verdade. Não podemos nos esquecer de que amar é um mandamento do Senhor. Não é uma questão condicional, é incondicional. Amar. Se nós não amamos, então nós não conhecemos Jesus. Se nós não conhecemos Jesus, nós não somos salvos. Isso é uma questão sine qua non, como dizem. Ou seja, que não tem outra alternativa. Se nós amamos de fato, de verdade, nós conhecemos a Jesus. Se nós não amamos, nós não conhecemos Jesus. Aqueles que amam o Senhor Jesus demonstram amor pelo próximo e amam a sua vinda, como diz 2 Timóteo 4:8. Só voltando aqui, 2 Timóteo 4:8, Paulo diz, 2 Timóteo 4:8, Paulo diz que a recompensa está para ele, né? Reservada, a coroa está reservada para ele que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, mas também para todo aquele que todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Você entende? Eu conheço pessoas que, quando se fala da vinda de Jesus, ela estremece. Já vi pessoas dizer que seria bom Jesus não voltar agora, esperar mais um tempo. Eu anseio pela vinda de Cristo. Eu desejo ardentemente essa vinda. Eu amo essa vinda. Eu quero que Jesus venha logo. Quanto antes ele vir, melhor. Menos tempo a gente permanece nesse mundo degradado, consumido pelo pecado. Eu não entendo por que pessoas que se dizem cristãs têm medo da vinda de Cristo. Não amam, não desejam a vida de Cristo. Como diz o pastor John Piper, uma das lutas que identificam o cristão é a luta pelo amor à vinda de Cristo. Né? A batalha por amar mais a vinda de Cristo. Né? Se nós não amamos a vinda de Cristo, não desejamos a vinda de Cristo, nós não desejamos e nem amamos o próprio Cristo. Desfrutar da suficiência de Cristo, isso aqui também é extraordinário. Os que anelam a vinda de Cristo devem confiar nele para que todas as suas necessidades, tanto de ordem espiritual quanto as material, sejam supridas. Lembra que eu falei lá no início que Jesus ele vem buscar uma igreja santa e satisfeita, né? Temos um Cristo que supre as nossas necessidades e o nosso maior prazer e alegria deve ser estar em sua presença. Nele está tudo o que realmente precisamos. Jesus vem buscar uma igreja pura, santificada, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, mas uma igreja satisfeita.
contente no Senhor, satisfeita no Senhor, que tem o seu prazer no Senhor, que o seu prazer não é crescimento político, não é influência política, não é crescimento institucional, mas é satisfação no Senhor, é vida santa, é vida pura. Para ser arrebatado é preciso amar ao Senhor acima de todas as coisas e ter nele, somente nele, a fonte de todo o prazer. Quando Jesus se tornar o nosso tudo, aí sim nós saberemos o que é amar a Deus. Cristo precisa ser o nosso tudo, a nossa vida. Nós precisamos buscar isso. Isso não é uma questão do que vai acontecer assim no estalar de dedo, não é um passo de mágica. Nós precisamos buscar essa satisfação em Cristo. Nós precisamos buscar dia após dia, rejeitando as satisfações do mundo, os prazeres da carne e nos satisfazendo em Cristo. Isso é uma característica da verdadeira igreja. O verdadeiro cristão é aquele que busca se satisfazer em Cristo e não nas coisas do mundo. Viver segundo a graça. Vivemos segundo a graça, não segundo as nossas obras, não segundo os nossos méritos. Só existe um jeito de aguardar a vinda de Cristo, vivendo debaixo da graça de Deus. A inclinação da natureza humana, dia após dia, distancia-nos do Criador, mas a graça de Deus nos leva para perto da cruz de Cristo. Ou seja, Cristo, de forma livre e amorosa, nos atrai para si. Porque enquanto o mundo nos atrai para a destruição, Cristo nos atrai para a salvação. E é só por causa disso que nós somos salvos. Porque se Cristo não nos atraísse para Ele, não importa o quanto de esforço nós fizéssemos, nunca chegaríamos até Ele. Mas Cristo é como um imã que atrai o ferro. Mais forte do que a atração do mundo, Ele nos atrai. Porque se dependêssemos de nós sair do nosso lugar e ir até Ele, nós não iríamos. O apóstolo João escreve que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Como diz um certo teólogo, nós somos como a água que desce a cachoeira. Nós desejamos, como a água, somos livres para descer a cachoeira, mas não somos livres para subir a cachoeira. Só sobe a cachoeira quando Cristo nos atrai. Então, não importa o que você faça, se nós não estivermos debaixo da graça de Deus, nós não nos encontraremos com Ele. Essa verdade fica evidente na bênção impetrada no livro de Apocalipse. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Ou seja, sem a graça, nós seremos condenados. Certa vez, o próprio Senhor Jesus disse a Paulo que a graça dele era suficiente. E nesse contexto, Jesus está dizendo para Paulo, a minha graça é suficiente para você ter satisfação, ter prazer, ter fé, ter alegria. Você não precisa de outra coisa. E nenhuma outra coisa lhe trará satisfação, lhe trará aquilo que você precisa quanto à graça. Nesta vida jamais conseguiremos ser suficientemente bons para herdar o reino do céu. Só existe um bom, Deus. Isso foi o próprio Jesus que disse. A graça, todavia, nos torna dignos de participar da primeira ressurreição e pelos méritos de Cristo na cruz. A graça de Deus é que nos atrai, que nos habilita, que nos torna dignos de participar. Ou seja, é tudo de Cristo, nada de nós. Nossa conclusão. O Senhor determinou nossa total vigilância, pois sua volta pode acontecer a qualquer momento. Entretanto, nossas paixões carnais, o anelo por dinheiro e poder, as hostes infernais, a destruição da vida são inimigos. As distrações da vida são inimigos que querem nos afastar do céu. Por isso, amemos a volta de Jesus. Amemos, desejemos a volta de Jesus. Busquemos sua suficiência, estejamos satisfeitos nele. Não vivamos como loucos atrás de satisfações nesse mundo. Vivamos debaixo da graça, ou seja, dependentes totalmente dele, nunca buscando méritos próximos, porque nós estaremos assim nos condenando, esperando todos os dias a promessa bem-aventurada por essa nossa bem-aventurada esperança. Jesus voltará e sem santificação ninguém verá ele. Muito bem, nós temos aqui uma avaliação do trimestre, né? Essa aí você pode deixar nos comentários, né, do nosso vídeo.
você pode enviar para o EBD em Foco, você pode refletir, né? O que você achou do tema geral do trimestre? Qual tema abordado você mais gostou e por quê? Eu amei essa última aula. Qual tema você gostaria de que tivesse sido abordado e não foi? O que você aprendeu e acredita que tenha uma relevância maior? Eu aprendi que o Apocalipse, né, é a revelação da vitória de Cristo e, consequentemente, vitória da igreja. E por isso nós devemos estar mais alegres, mais satisfeitos em Cristo, porque nós, como servos de Deus, como igreja de Cristo, já somos mais que vencedores. O que você acredita que tenha sido um ponto negativo nesse trimestre? Então, reflita aí sobre estas questões. Então, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, ou melhor, até o ano de 2022, se Deus quiser, o primeiro trimestre de 2022, e nós estaremos lá com certeza mais uma vez para, junto com você, crescermos espiritualmente estudando a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, paz e bem a todos, até a próxima.